Salve, pessoas lindas! Então, vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sei que ele tá meio atrasadinho, né? Já tinha prometido ele faz um tempão. Mas a verdade é que eu gravei várias vezes e sempre achei que faltou alguma coisa. E daí eu cancelava e daí esperava a próxima semana pra fazer de novo. Mas hoje eu decidi que os ossinhos estão prontos e agora eu vou cantar sobre eles. Vem comigo. Salve, pessoas lindas! Então, vamos finalmente falar sobre o primeiro capítulo, né, de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já fiz a leitura das primeiras histórias para vocês e fiquei, já faz acho que um mês, de trazer as minhas opiniões, né, sobre, né, o que eu senti, o que ficou para mim dessa leitura. Mas como é uma leitura que nunca se esgota, toda vez que eu venho falar dela, eu sempre, depois que eu termino de gravar o vídeo, eu fico com a sensação de que faltou alguma coisa. E daí eu vou lá, deleto o vídeo. E semana que vem eu gravo de novo, aí leio mais um pouco de novo, né? Dou mais uma revisada no capítulo, enfim. Mas a verdade é que o esqueleto tá aqui, né? Eu tenho que cantar pra ele, fazer, dar vida e botar esse projeto a correr livre por aí, né? Então ele começa comigo e segue com vocês, com as percepções de vocês, com o que vocês vão estar sentindo, com o que vocês vão estar trocando, né, comigo e com outras pessoas sobre esse livro. O que eu queria indicar antes de começar são algumas animações que, conforme eu fui lendo e relendo esse capítulo, eu fiz vários paralelos. Acho que o primeiro é valente, né? Não tem como a gente ler esse capítulo e não lembrar da Merida, não lembrar daquela história daquela mulher empoderada, daquela menina empoderada que quer disputar a própria mão, né? Tipo, eu quero ser uma arqueira, né? Eu quero ser quem eu sou, e vai à luta. E aí depois, no decorrer dos capítulos, a gente vai revoltar também nessa animação, porque eu acho que ela conversa em outros momentos, assim, eu vi essa história. Vou falar também indicar também uma história bem recente que concorreu ao Oscar agora há pouco, que é o Wolfwalkers, né, que é uma animação que ela tá na Apple TV, e fala Wolfwalkers, né, que são os personagens principais dessa animação, são metade humanos, metade lobos. Metade, no que eu digo, no sentido de que quando eles estão despertos, quando eles estão acordados, eles são humanos, mas quando eles estão dormindo, eles se transformam em lobos. E é uma história linda, 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 e que conversa tanto com esse livro, tanto, tanto, vale muito a pena assistir, vale muito a pena a gente pensar, né, no que essa animação vai trazer, e vai conversar muito com a gente, com toda essa história. Tem alguns trechinhos do Viva, a Vida é uma Festa que eu lembrei muito, porque esse livro ele conta a história, né, esse capítulo, desculpem, da La Loba, que sai juntando os ossos, né, e para montar um esqueleto novo, para cantar para ele, para dar vida para ele. E eu entendo nessa história como os esqueletos, como trazer de volta, né, o nosso próprio ser interior, nossa própria essência, e aí a gente vai catando aqueles ossinhos que são as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas aptidões que vão ficando esquecidas, né? Que a vida vai nos carregando, às vezes nos levando para um rumo, e a gente vai soterrando e vai esquecendo e vai acabando, vai deixando passar muitas coisas que a gente realmente é. A gente deixa passar amizades, a gente deixa passar aptidões, a gente deixa passar sonhos, e às vezes a gente vai enterrando tanta coisa, e essas coisas são tão necessárias, né? Como agora com todo esse processo, né, de anos aí do resgate do sagrado feminino, a gente vai se dando conta de como a gente realmente precisa dessas pausas com a gente mesma, né? De como a gente precisa se reconectar com o próprio ciclo, se reconectar com quem a gente é, entender que tem vezes que a gente está mais ativa, que tem vezes que a gente está mais introspecta, de entender que tem coisas que a gente gostaria muito de fazer, talvez não tenha. Sei lá, eu gosto muito de pintar, mas talvez eu não vá ser nunca um Monet na vida, mas uma Frida Kahlo, né? Vamos ficar com a energia feminina. Mas
eu posso me expressar de alguma forma, eu posso usar isso como uma forma terapêutica, eu posso usar isso como uma forma de contato comigo mesmo, e posso ir descobrindo outras formas e descobrindo outros eus, porque o livro ele fala muito da questão da criatividade, e o ser criativo é estar em contato, né, com a nossa essência, mas às vezes a gente tem que entender que ser criativo não quer dizer apenas ser artístico, né, do que a gente entende aí por arte, mas ser criativo às vezes é eu conseguir falar melhor, eu saber que assim, nossa, eu gosto de ouvir pessoas, então eu vou conseguir ouvir, eu gosto de cozinhar, a gente vai descobrindo, eu gosto de estar, sei lá, mexendo nos meus vasos, né, plantando. Tem muitas formas, né, da gente descobrir, da gente resgatando a nossa própria essência. E a gente tem que se permitir isso, a gente tem que procurar esses nossos ossinhos e começar a montar de novo, né, quem nós somos, porque é isso que a La Loba tá nos convidando para fazer, né? Foi exatamente para isso que a La Loba nos encontrou no meio desse deserto que tá essa nossa vida contemporânea tão corrida, tão... Parece que a gente vai sendo sugado, né? Parece que fica tudo tão árido, a gente tem que correr pra pagar conta, pra dar conta das atividades, das mil coisas que a gente tem que fazer e das mil ofertas que vem durante o dia inteiro, que a gente é bombardeado. E a gente vai ficando soterrado, né? A gente vai ficando cansado, a gente vai ficando esgotado disso tudo. Então, eu acho que esse capítulo, ele me fez pensar muito nisso, né? De onde é que tá, né? Onde é que eu estou no meio disso tudo? Quais são os meus pedacinhos, né? O que eu preciso juntar do meu esqueleto para continuar sendo aquela pessoa produtiva dentro desse contexto, né? Do nosso mundo, da nossa sociedade. E onde que está, qual é aquele outro ossinho que falta para mim também ser produtiva a nível das minhas emoções, né? De conseguir trabalhar com elas e conviver com elas de uma forma harmônica e respeitosa. Como é que eu consigo ser produtiva a nível da minha vida familiar, a nível da minha vida profissional, a nível da minha vida espiritual, né? Então, assim, como é que eu consigo ser plena, né? Para montar o meu esqueleto todo, fazer ele ter carne, né? Ter vida de novo, ter pelo, correr solto, correr livre, eu preciso juntar todo ele. E se faltar um osso, né? Se eu deixar uma das partes de quem eu sou de fora, eu não vou conseguir montar esse esqueleto, eu não vou conseguir estar plena. Então eu acho que isso é muito importante, né? E aí eu lembro muito, voltando no Viva a Vida é uma Festa, porque a importância das lembranças, porque às vezes é nas lembranças que a gente vai buscando, né? A gente vai lembrando daquela coisa que a gente fazia quando era criança, que trazia uma paz, ou de mexer em alguma coisa e parece que vem uma lembrança ancestral, a gente não sabe nem de onde é, mas que a gente parece que se reconecta. Também dessa coisa de se reconectar, né? De honrar, de buscar a essência, né, das nossas gerações, da nossa ancestralidade, porque a gente vem trazendo tantas coisas, né, no nosso DNA, na nossa energia, nos nossos hábitos de lá da nossa primeira geração. E então é importante que a gente também não esqueça quem veio antes da gente, o que viveu, como é que viveu, né? Qual é a ferida que tem ali, qual é a cura que tem ali também, porque às vezes né, tem curas importantes e quais são as coisas que a gente precisa ir quebrando. Então a gente tem que ir montando esse esqueleto com calma. A gente não pode esquecer que a La Loba procura isso com toda a calma, né? Ela está além do tempo. É claro que a gente, né, quer fazer isso dentro dessa vida e vai fazer, mas que a gente também saiba respeitar os momentos de parada, respeitar aqueles momentos em que parece que os ossinhos não se encaixam e ficar ali como a La Loba, contemplando o fogo e esperando se manifestar aquela energia, se manifestar qual é o encaixe, né? É por isso que é importante meditar, por isso que é importante às vezes a gente buscar ajuda, por isso que é importante círculo de mulheres, por isso que é importante a gente cuidar, né, de dormir bem, manter o corpo saudável, por isso que tantas coisas são tão importantes, porque às vezes essa desligadinha, né, e essa
essa força e a gente está com todo bem é que vai nos ajudar a estar plena e a buscar e a ter mais tranquilidade, a ter mais serenidade para entender as nossas partes quebradas, né? E aí também lembrei, quando eu tava falando dessa questão da lembrança, eu tô olhando pro livro e tô olhando pro meu roteirinho aqui, que é pra mim não esquecer de falar. Eu também lembrei muito do filme, que era do outra animação que eu queria ter indicado no começo, que é o Divertidamente, né? Que tem aquele cemitério das memórias esquecidas. Gente, aquela é uma das cenas que... Ai, que mais me tocaram, né? Porque a gente fica pensando quantas lembranças tão queridas, tão maravilhosas vão se perdendo e vão esquecendo porque a gente não reverencia, porque a gente não lembra, porque a gente às vezes não tem tempo, né? Pra parar e lembrar de quem a gente é de verdade, do que eu gosto, do que eu sei fazer, né? De quem viveu, de quem me ajudou a construir essa pessoa que eu sou hoje. E aí eu coloquei aqui nas minhas muitas anotações que o juntar os ossos como uma metáfora de juntar as nossas partes perdidas, as nossas partes quebradas, para que a gente possa rejuvenescer, para que a gente possa renascer, né? Como as lembranças das nossas emoções, nossas vivências, né? A La Loba, então, como a própria mulher selvagem, né? Como a La Loba como sendo aquilo... A gente trabalha, né? E esse livro vai trabalhar o tempo todo com vida, morte e vida. E a La Loba é isso, né? É aquela vida além da vida que vai buscar o que tá morto para dar vida de novo, né? Então a La Loba como a própria mulher selvagem, como a nossa própria essência que vai morrer, renascer, morrer de novo, viver de novo, nesse ciclo eterno, né? Falei então aqui que é a força e a coragem, né, da curandeira interior, porque a gente precisa buscar essa cura interior, né? A gente precisa se conectar com a nossa própria energia, com a nossa própria cura para poder fazer esse processo todo acontecer e acontecer de uma forma saudável. Fiz algumas ligações com questões da Bíblia, de algumas coisas que eu sabia, também com algumas deusas, né, dentro do meu caminho, né, dentro da minha espiritualidade. Então, teve momentos em que eu associei aqui a deusa Sequiná, que é principalmente aquela parte do mito dos 4 rabinos, né, que vem com os olhos da deusa, que era a deusa Sequiná, é uma história mais antiga que a gente tem, que a gente conhece, né. Também me fez pensar muito no filme e no livro do Frankenstein, porque a gente fica pensando, né, nessa coisa do dar vida, do montar um outro ser a partir de outros pedaços, né? Mas aí a gente tem que cuidar para não... Porque às vezes a gente monta um monstro, né? Ou às vezes a gente não sabe entender esse ser selvagem e ver ele como algo para ter ojeriza, né, para correr, para fugir, como se via o Frankenstein na história. Então, também é interessante para a gente repensar nesse sentido e lembrar e pensar e dar vida e dar amor para quem a gente é, principalmente, né, não fugir de quem nós somos, mas olhar, aceitar e entender que o que a gente precisa é se reconectar com a nossa essência, a gente precisa juntar os nossos ossos, a gente precisa cantar para que a gente possa viver. E essa canção é amor, é a aceitação, né? E a gente precisa fazer isso, a gente precisa se amar, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa entender os próprios limites, porque só assim a gente pode correr livre, né? Aí eu botei também que essa coisa, né, da gente saber conciliar, porque ela loba, ela vive nesse limiar, né, onde o mundo profano, diríamos assim, o nosso mundo prático, essa nossa vida cotidiana está, e o nosso mundo sagrado, a nossa vida interna, né, a nossa espiritualidade, as nossas emoções, o mais íntimo da gente, que é sagrado, vive. Então ela vive nesse limiar.
E é ela que junta essas duas partes. E quando ela junta e dá vida a essas duas partes, é que a gente corre, né? É que a gente está plena. E aí eu fiquei me questionando muito assim, né? Como é que eu sei que eu tô pronta? Como é que eu sei que eu já posso sair correndo? E a verdade é que eu não sei, né? E a gente não... Conscientemente a gente não sabe, mas a gente sente. Né? É quando as nossas pernas começam a se movimentar, os nossos braços começam a se movimentar e a pedir o movimento. E a nossa alma vai. Quantas e quantas vezes, né, esse instinto vem forte na gente, a gente segue e vai. E é sempre maravilhoso, né? É sempre incrível. Então, esse capítulo ele fala muito disso, que a gente não pode ficar resistindo à mudança, né? Que a gente deve aceitar e correr junto, correr com ela. Porque foi o que a loba fez, né? Ela pegou aquele esqueleto, cantou, ele foi se transformando, ele foi mudando, ele foi ganhando vida, ele foi ganhando forma, ele foi se transformando em uma outra coisa mais completa, mais cheia de vida, mais plena, até que saiu livre correndo. E a loba não hesitou, foi correndo junto, né? Se entregou para aquilo, se entregou para aquela essência e foi. E é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que usar o nosso conhecimento e o nosso autoconhecimento como ferramenta de transformação. Ai, 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 tem tanta coisa que dá vontade de ficar lendo por aqui, né? Mas eu acho que eu vou deixar mais ou menos isso, né? Eu vou ler só um pedacinho aqui pra gente lembrar. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos em algum ponto num deserto. Um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É a nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar. A indestrutível força da vida, os nossos ossos, quem nós somos, né? E isso a gente se realiza então por meio do mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que o nosso desejo de ser vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a sensação da nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não devemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Não quer dizer que a gente não possa fazer trocas, que a gente não possa estar num grupo, que a gente não possa se apoiar em outras pessoas, né, em outras mulheres, para que a gente possa fazer essa busca. Mas cada uma de nós tem o seu próprio mergulho e cada uma de nós vai estar lá sozinha. O que a gente pode saber é que quando a gente subir na superfície vai ter alguém para nos ajudar a ter um pouquinho mais de ar e de esclarecimento. Eu espero que tenha dado para dar uma dica para vocês, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que eu pensei nisso tudo, né? Como um exercício para esse capítulo, eu penso muito, e a gente tem algumas perguntas que a própria La Loba faz no final do capítulo, umas coisas bem de coaching, assim, maravilhosa, que eu vou ler essas perguntas aqui pra gente, e pra gente ficar e pensar nelas, e depois eu dou mais uma ideia do que a gente pode fazer. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está o meu relacionamento com o meu self instintivo? Quando foi a última vez que eu corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi a La Loba? Então, para que a gente consiga responder essas perguntas, um bom exercício é a gente fazer uma lista uma lista das coisas que a gente faz todos os dias, das coisas que nos dão prazer e das coisas que a gente gostaria de fazer. E aí a gente começa a conciliar, porque daí a gente vai vendo assim, ó, o que eu sou de uma forma prática, de uma forma automática, né? O que eu sinto com essas coisas, né? Qual é o sentimento que isso tudo me traz e quem eu gostaria de ser, né? O que tá faltando? O que eu sinto que falta despertar? Eu gostaria de fazer uma aula de dança. Eu gostaria de viajar mais, não sei, eu gostaria de me conhecer melhor.
tem tantas coisas que a gente gostaria, né? Então que a gente consiga fazer essa lista e consiga comparar e trabalhar ela, tá bom? Então fica aí, ficou grande esse vídeo pra caramba, né? Mas fica aí então as minhas considerações sobre esse primeiro capítulo. E venha conversar comigo sobre isso. Eu amo tanto esse livro, quero tanto fazer mais trocas sobre ele. Acho que a gente tá precisando muito nesse momento. Então um beijão pra vocês e abençoadas sejam.